Olá a todos, mais um vídeo aqui no canal. Peço àqueles que não são inscritos se inscrevam e se você gostou do vídeo, curte e compartilhem para ajudar na divulgação do vídeo. E fique à vontade na seção dos comentários. Dando continuidade, pessoal, no vídeo anterior, hoje iremos começar a abordar o tema nesse vídeo. A seguinte pergunta: e agora, como sabemos a maior parte do conteúdo da Red Pill em geral, como agir no momento atual, nos dias de hoje? Então, iremos usar nossos conhecimentos e reflexões do dia a dia que temos para ajudar a minimizar os danos que pode ser causado à vida do homem diante dos relacionamentos modernos. Então, para começar, vamos analisar dois caminhos que eu julgo como sendo os mais importantes, que seriam esses dois. Então, os dois caminhos seriam esse, galera. Então, o primeiro aqui, o MGTOW, a maioria já sabe o que é, né? Então eu vou entrar aqui nas premissas básicas do MGTOW. Então são três praticamente que o pessoal da galera se define, né? Então qual que seriam? Não casar, não ter filhos e não coabitar. Muita gente confunde o MGTOW que ele não pode se relacionar com as mulheres mais casualmente. E isso é errado, pessoal. A galera do MGTOW pode sim, nunca foi proibido a relacionar com as mulheres casualmente. Então, se você quer seguir o caminho do MGTOW, você tem essa opção também. Aí é de cada um. Mas o MGTOW normalmente ele parte mais pro lado do celibato, do modo Sigma mesmo, né? De seguir o próprio caminho mesmo e não querer mais contato com o lado feminino, né? Então aqui eu pontuei os benefícios do estilo de vida desse primeiro ponto que a gente vai analisar aqui, que seria os benefícios mesmo do MGTOW para os dias atuais, né? Então, caso você escolher não ter relacionamento nenhum com mulher, mesmo casual, você não escolher isso, então você vai ter a liberdade emocional, porque relacionamento com a mulher atual vai te custar muito seu emocional, então você vai ter que ficar toda hora calibrando o seu relacionamento, né? Ter que ouvir um monte de abobrinha dela, então tem todos esses problemas de, de liberdade que você não vai ter quando você está sozinho, né? Você vai ter foco no seu autoconhecimento, então você vai aprimorar a sua vida no máximo, você não vai ter empecilhos que vai atrapalhar o seu lado profissional, principalmente. Você vai ter redução de conflitos, então pessoas na nossa vida é problema, vocês sabem. Então, menos pessoas na nossa vida vai trazer mais conforto e não vai ter conflitos praticamente, né? Então, uma pessoa sozinha ela consegue viver de boa, não tem muito negócio de família, problema com as mulheres. Então, o MGTOW ele traz uma versão muito boa nessa parte de conflitos mesmo, né? Vai ter um escape das expectativas sociais, esse escape que seria aquela obrigação de você ter casar, ter filhos, essas coisas, que hoje a gente sabe, né, de tantos vídeos que a gente viu, que hoje em dia é inviável ter, né, família, ter casamento, então isso é furado, né? Então, a pessoa que segue o caminho do MGTOW, ele vai ter esses problemas de expectativas sociais que é imposta a maioria dos homens e não vai ligar mais para isso, né? Ele vai ter a proteção financeira. Então, proteção financeira é que não vai entrar em divórcio, não vai ter esse problema de a mulher levar tudo o patrimônio dele, 50% do patrimônio dele, né? Então, ele vai ter essa proteção, porque o patrimônio vai ser só dele, né? Vai ter as prevenções e acusações falsas, né? Então, se ele não quer mesmo relacionar com a mulher de forma casual mesmo assim, ele não vai ter problema nenhum em viver sociedade com elas, porque não vai ter a interação, né? Então, essas partes de acusação falsa nem vai chegar na situação dele, né? Então, ele elimina todos esses problemas também de as leis. Então, é mais uma premissa aí que favorece o caminho do MGTOW, né? Vai ter o controle do tempo sobre as suas decisões, então tudo que ele quiser ele vai fazer independente da opinião alheia. Então não vai ter a mulher enchendo o saco dele para ir fazer as coisas, enchendo o saco dele de onde ele vai gastar o dinheiro dele. Então vai ter todos e tudo isso, esse controle sobre o tempo e as decisões que ele pode tomar vai ser totalmente sobre o julgamento dele, né? Não vai precisar ouvir a opinião de terceiros.
e a liberdade sexual que ele pode ter sem compromisso. Então, se ele optar em ter relacionamento casual com as mulheres, ele vai ter essa liberdade de ter várias parceiras e não tem responsabilidade nenhuma, né? Que é a melhor situação hoje em dia, né? Então, essa liberdade. E claro, ele vivendo tudo no mato, se ele quiser ir pro Mato Pio, né? Tem pessoas que estão seguindo pro Mato Pio aí, viver no meio do mato, evitar a cidade grande, que é um alívio, é um refúgio que as pessoas às vezes podem ter. E a Mask Pio mesmo, se for viver em sociedade mesmo, né? Mete a Mask Pio aí, finge que tá querendo tudo que a sociedade quer, mas no fundo a gente vive isolado e na boa ali, enganando a sociedade, né? Então esse seria o primeiro caminho, o caminho do MGTOW. Já foi bem debatido na nossa comunidade, o que você pode fazer, o que você não pode fazer. Então, eu acho que é uma filosofia social, uma filosofia pessoal. Eu acho que não tem que ser um grupo, o MGTOW não é um grupo, eu acho que tem que ser uma filosofia pessoal de cada um. Então, se você segue seu caminho, você faz o que você quiser, não interessa se a outra pessoa vai falar que isso pode ou não pode. Então, essa parte de coerção do bonde, assim, do grupo, eu acho que é totalmente errado na comunidade. Então, se você quer seguir o caminho do MGTOW, é o seu caminho, não é o caminho do amiguinho, não é o caminho do outro, do seu produtor de conteúdo, é o seu caminho. Então, você julga o que é melhor pra você e segue sua vida, né? O segundo caminho é aquele que quer estar no jogo, né? Então, se você quer estar no jogo assim como eu, que eu vou dar os meus motivos porque eu quero estar no jogo, é principalmente a questão da libido, né? Então, a libido, vocês sabem, se o homem ele tem ali dos 15 até os 40, 50 anos, ele vai ter a libido no máximo, né? Então, você não tem problema de saúde, né, galera? Então, a libido é o que mais prejudica assim o homem que quer ficar sozinho, né? Porque é difícil controlar mesmo, né? Ainda mais se você tem acesso a mulheres, né? Ainda mais se você é uma pessoa que é um pouquinho acima da média, você tem acesso muito fácil às mulheres assim, porque é uma coisa meio que natural, né? Dependendo da sua idade. Então, e você vai ter também a atração alta pelo game. O que que é essa atração alta pelo game? Você gosta de estar nos ambientes que tem o feminino ali, porque isso também fortalece o seu ego, né? Você gosta de interagir com as mulheres, você gosta de pegar, de pegar várias, quem tem essa disponibilidade. Então, essa atração pelo game também aumenta mais ainda a sua libido, a vontade de ter esses relacionamentos casuais, né? Então, você também começa a receber muito sinal de escolha. Então, é mais um empecilho ainda para conseguir viver sozinho, porque se você tem acesso às mulheres, dificilmente você fica sozinho, né? Então, sempre você está se relacionando com várias parceiras durante o ano. Por quê? Porque você recebe esse sinal de escolha, você é selecionado independente da mulher que seja. Então, isso ativa sua libido, isso ativa seu instinto primitivo. E você vai querer mesmo entrar no jogo mesmo, né? E fazer a escolha sua de querer pegar quem você quer, né? Você vai ter a sua vida social ativa, então quem tá no jogo normalmente tem uma vida social ativa, tem sai com seus amigos, vai pras festas, vai para onde for que vocês gostam de sair da sua vida social. Então isso também favorece mais ainda o biológico do homem assim de querer de caçar, né? Essa parte de caçar mesmo de estar nos ambientes, de interagir com o lado feminino. Então isso também é mais um reforço que faz você querer estar no game, né? Essa vida social ativa, né? E você está numa idade sexualmente ativa. Então, como eu falei, se você tem dali de 20, 30, 40 anos, ainda você é um homem que está apto para reprodução. Então seu corpo vai jogar hormônio em você, vai fazer de tudo para você ir atrás, né? Então, claro, essa aqui é todos os motivos para gente que o corpo faz, que a nossa cabeça mostra para a gente querer estar no jogo. Então, se você quer estar no jogo e você tem isso, você precisa, para começar, como a gente vai ver aqui nesse vídeo, você precisa fazer contenções de danos, né? Então, vamos começar para contenção de danos, né? O Trunks ele trazia muito essa visão de contenção de danos, mas ele acabou saindo do YouTube bem quando ele ia começar a trazer essas dicas práticas mesmo, né?
Então, contenção de danos, que eu trouxe o conceito aqui nesse vídeo, é, seria estratégia para minimizar as perdas emocionais e materiais que a gente tem no convívio com as mulheres, né? E como evitar esse dano emocional que a gente pode ter. Então, são decisões na prática que eu vou mostrar nesse vídeo, ao longo dos outros vídeos que iremos fazer, como agir diante de momentos que a gente está se relacionando com o outro lado, né? Para a gente ter o mínimo de danos e usufruir o máximo possível, né? Então esse seria o conceito mesmo do, esse seria o conceito mesmo da contenção de danos, né? Então, vamos começar aqui então por algumas premissas que eu vou falar, que seria primeiro o autoconhecimento, né? Então, para começar, pessoal, a contenção de danos, se você não fazer uma análise interna e se conhecer, então, o que que é essa análise interna que eu falo para vocês? Vocês precisam fazer essa avaliação para identificar as suas características físicas, emocionais e psicológicas. Porque quando você tem esse autorreconhecimento de quem você é em todos esses aspectos, você sabe que posição da sociedade você está. Então, sabendo a posição da sociedade que você está, você vai ficar menos euforizado ou menos, vai criar menos expectativas das coisas que você pode lidar com o lado feminino. Então, você sabendo lidar com seus pensamentos, você vai saber lidar com as suas emoções e seus anseios, você sabe onde você está, que lugar da sociedade você vive, é fundamental para lidar com isso na vida, no dia a dia. Então, isso, o autorreconhecimento, é importantíssimo para qualquer atitude que a gente vai lidar aqui conforme a gente decorrer do vídeo. Então, sem isso, não dá para seguir as premissas que a gente vai tratar aqui, porque é fundamental esse auto-reconhecimento, né? Então, muito da filosofia budista fala mesmo dessa parte de a gente saber se reconhecer, porque se a gente se reconhecer, a gente minimiza nossos anseios. Minimizando nossos anseios, a gente minimiza danos no futuro, né? Então, isso é muito importante para a gente não se ferrar lá na frente, né? Então, fica mais essa dica aqui para começar esse auto-reconhecimento do nosso eu, para a gente entrar no, para lidar com o outro lado, né? Então, na prática, aqui os atos na prática que eu vou falar nesse vídeo seriam os atos na prática que a gente começa a tomar atitudes conosco antes de interagir com as mulheres. Seriam atos que a gente tem que cultivar em nós para começar a lidar com as mulheres, né? Então, vamos começar aqui. O primeiro ato mais importante para mim de todos seria o desapego. Cultivar o desapego, pessoal. O que que é o cultivar o desapego? Para mim, é aceitar a realidade como ela é. Não numa forma derrotista e nem numa forma de sofrimento e falar que não vai dar no lado do desenvolvimento pessoal, mas do lado da sociedade que a gente vive mesmo, né? Então, aceitar que, como o Trunks fala, aceitar que é rumo ao abismo mesmo os relacionamentos. Então, não tem mais volta. A partir do momento que todas as ferramentas que a gente conhece hoje de rede social, tudo favoreceu para a destruição dos relacionamentos, né? Do feminismo e todas as vertentes que a gente conhece, todos esses mecanismos acabou de vez com os relacionamentos. Então, a gente tem que aceitar mesmo que não tem mais volta, né? Aceitar que existe um monte de gado no direct dela, então isso é importantíssimo para a gente começar a praticar o desapego. Que, cara, vai ter um monte de gente bajulando, aumentando o ego das mulheres, então a gente tem que divulgar mesmo, cultivar mesmo esse desapego. Que, cara, sempre vai ter um salva a puta lá para ajudar elas no final. Então, aceitar que elas têm opções à vontade. Então, é, quanto mais cedo você entender e o jogo quem domina é as mulheres, é o lado feminino, o jogo é para elas, né? A gente só brinca. Elas são profissionais nisso. Então aceitar que elas têm opções à vontade, elas podem fazer qualquer coisa e elas têm permissão para isso, né? A sociedade não julga o comportamento delas, né? Então tudo começa aceitando a realidade que vivemos, galera. Sem isso, você acaba se frustrando por criar expectativas onde já não existe mais.
Então é fundamental a gente desapegar mesmo da atualidade, de como está o comportamento feminino e cultivar a gente viver sozinho, cultivar momentos da nossa vida para a gente saber viver conosco mesmo, né? Então essa é a premissa principal para a gente começar a tratar o desapego. Então vamos começar a entrar na prática. O que que seria, como que é esse desapego, né? Então vamos começar, para mim, pela filosofia do estoicismo, né? Então, praticar a filosofia do estoicismo na vida nos dias atuais é fundamental. Por quê? Com o estoicismo, a gente aprende a ver as coisas como a gente não tem como mudar o externo. A gente pode mudar o interno nosso, as nossas atitudes. Então, isso vai criar um sentimento em vocês de foda-se, né? Isso é muito importantíssimo. Você criar esse sentimento de foda-se mesmo para as atitudes das mulheres, atitude da sociedade. Então você acaba criando esse desapego interno mesmo e você se fortalece nisso, né? Outra coisa que pode ajudar muito a criar esse desapego para quem quer estar no jogo é falar ou pegar ou ter relações com várias mulheres, né? O que seria isso? Então, eu sei que é chato a gente ficar falando com um monte de mulher, conversar com várias ao mesmo tempo, né? Mas isso vai criar um sentimento de vocês de desapego, porque o apego, né? O apego feminino cria quando você só tem uma opção. Por isso que as mulheres são muito mais desapegadas em relacionamento com nós, porque elas têm essa abundância sexual na cabeça delas já automático. Então, se a gente começa a criar essa mentalidade de abundância, de contatinhos, mesmo que você não pegue, mas pratique conversar. Eu sei que conversar com mulher é um porre, é chato pra caramba conversar com mulher, mas é bom praticar isso porque isso vai criando internamente na sua cabeça a mentalidade de abundância. Então, criando essa mentalidade de abundância, você não começa a se apegar a uma mais bonitinha ali, a uma que encaixou uma química, e você vai acabar se apegando e vai se ferrar no final. Então, essa mentalidade de abundância criada por falar ou ter relações, ter várias mulheres na sua vida, vai criar mesmo esse desapego e vai tirar aquele lado gado seu, entendeu? Outra coisa, não criar expectativas com uma mina nota mais alta. Então, isso pega muitos homens hoje em dia, né? Então, se o cara acaba pegando uma menininha um pouquinho mais bonitinha ali, isso vai estragar totalmente a mentalidade dele de abundância. Então, ele vai pensar que aquela mina vai ser exclusiva para ele, que ele vai nunca mais vai pegar uma mina igual. Então, o que que ele acaba? Ele acaba praticando o lado de gado dele mesmo, né? Vai ficar correndo atrás da menina, vai dar um monte de atenção para ela. Então, isso vai ferrar com a relação. Por quê? Porque a nossa biologia é feita para a gente ser um gado bonobo, né? Como o Coruja fala, né? Então a gente é feito para correr atrás de mulher, mas ainda mais se for mais linda, né? Que vai ativar nosso lado biológico da neotenia. Então a gente vai querer ficar correndo atrás de mulher que nem louco, né? Então isso é perigoso. Então a gente tem que ficar muito alerta quando a gente pega ou se relaciona com uma mina um pouquinho mais bonita, a manter o controle. Então isso tudo volta lá naquele auto-reconhecimento, como eu falei, da gente controlar nossas emoções e os nossos pensamentos. A gente controlando isso, a gente consegue deter o lado biológico animalesco nosso de não virar um gado bonobo atrás de uma mulher um pouquinho mais bonita, né? Então isso é fundamental também na prática, a você cultivar esse desapego mesmo, né? Continuando aqui, criar o desapego das redes sociais. O que que eu quero dizer com isso? Não sustente o seu ego ou sua validação por uma mina online. Então, desapegue de conversinhas, de fostinhas que você acha que você está ganhando algo. Lembra que a rede social é o mundo feminino. Nesse jogo você só perde. Então, desapega mesmo das redes sociais, achando que lá você vai ter o jogo, lá você vai ter seu game. Então, não ache que o seu ego está fortalecido nessas coisas, porque nesse mundo o feminino sempre ganha. Então, por que a galera fica muito frustrada eu mando oi, ela não responde, me dá o vácuo, não sei o que. É por isso, galera. A online, elas têm muita, muita, muita opção. Não tem, então, não tem essa de você validar o seu ego, sustentar o seu ego, achando que né, na conversinha ali das redes sociais você tá criando expectativas
numa mina que tem um monte de gente conversando com ela também. Então, desapegar da rede social nesse momento é importantíssimo, importantíssimo mesmo, né? E uma frase que eu sempre falo que me ajuda a desapegar muito é: se você nem quer namorar, por que você se importa, né? Essa frase tem um poder enorme, pessoal, de você criar o desapego. Então pratique essa frase todos os dias. Eu faço isso todos os dias. Se você nem quer namorar, por que você se importa com o comportamento delas, né? Então, essa frase ajuda muito a criar esse desapego pelo comportamento feminino. Então, tem muita gente que está na rage pill porque não aceita o comportamento feminino, não aceita como elas são. E isso prejudica o nosso lado, porque isso começa a gente dar importância a coisas que a gente não tem controle. A gente não tem controle de como a mulher vai agir, a gente não tem controle de como elas são. Então a gente tem que criar o controle nosso interno. O que é o nosso controle interno? É o tacar o foda-se mesmo pro comportamento delas, né? Se a gente nem quer namorar, por que a gente tá se importando? Faz o nosso trabalho ali, pega e desapega, entendeu? Já falava, a galera já falava, não se apega, pega e desapega, manda andar. Não cria sentimento, tá ligado? Deixa o sentimento na gaveta, não leva pra fora de casa. Pega e desapega. Então, essa frase, você nem quer namorar, por que você se importa? Entendeu? Então, é uma frase que você tem que praticar no dia a dia. Isso vai criar um poder de desapego no ser enorme. Então, você vai ver as minas curtindo balada, postando foto de biquíni doidada na rede social, pegando um monte de gente. Cara, foda-se. Você nem quer namorar com essas pessoas, com essas mulheres. Então, por que você se importa com isso? Então, isso só vai trazer mais sofrimento pra você. Então, desapegar desses comportamentos femininos é essencialmente é muito importante. Outra aqui, destrua seu beta interno. Por que isso é importante? Que o seu beta interno seria essa vontade sua de querer ficar de casalzinho, querer amorzinho, querer agrado, validação excessiva da mulher. Tem que destruir isso urgente, de ficar frio mesmo. Então, o que eu quero dizer desse beta interno é isso, essa vontade biológica nossa de querer ter essa mulher só para nós, essa de criar uma propriedade em cima dessa mulher, de querer ficar de casalzinho mesmo, isso é coisa de betas, é coisa de mulher. Homem que quer ficar juntinho com mulher toda hora, que quer o agrado dela toda hora, isso é coisa de beta, galera. Vocês precisam cultivar, destruir mesmo esse beta seu, esse gadão interno. Então, começa a reflexão, como vou de novo no autorreconhecimento, a reflexões das suas atitudes, dos seus pensamentos, de matar esse beta interno, porque a nossa biologia é feita pra gente ser uns bonobos mesmo atrás de mulher. Então se você for mais encantadinho, emocionado, você vai querer agradar, você vai querer estar de romancezinho, de querer sair toda hora. Então isso só vai te prejudicar lá na frente, você vai se fuder por causa disso. Então, destruir seu beta interno é fundamental. Continuando aqui. Então você tem que ver os números, você tem que ver o mundo, pessoal, como números. Eu recomendo você ver o vídeo do backup do Tranks, a arte de ser solteiro e números. Por quê? Você vê ao mundo como números, você vai ver as coisas como mais lógicas. Então, o Trunks ele trouxe muito essa ideia de ver as coisas usando a matemática. Então, ele trouxe essas dicas de ver as coisas em que você busca o maior aproveitamento com o menor esforço. Por exemplo, você sabe que a mina tem tudo um monte de opção de caras nas redes sociais. Por que você vai tentar ser mais um, né? Você sabe, você tá sem opção de mulher e quer expelir o líquido fecundante? Busque uma GP. É menos custoso no final. Você só vai atrás das mulheres que te dão moral. Então, são dicas que ele traz no vídeo dele para minimizar os danos mesmo, né? E criar esse desapego. Então, você sabe que a mulher nunca olhou na sua cara e você vai ficar tentar pegar ela. Não, você só vai atrás daquelas mulheres que te olha, te curte suas coisas, conversa com você, que vai atrás de você. Essas mulheres você pega, entendeu? As que nunca deu um interesse por você, você vai atrás por quê? Tem aquela frase, como o Trunks disse, né? Se a mulher quer, ela vai fazer de tudo. Quando a mulher quer, ela quer, então ela vai atrás de você. Então, não gaste sua energia, seu tempo atrás de gente que não tá nem aí pra você, né? Então, eu recomendo mesmo ver o vídeo A Arte de Ser Solteiro em Números, que você vai pegar as dicas na prática dele, que é muito bom.
Então, isso vai criar mesmo um desapego e você vê o mundo como racionalidade, né? Então, é importantíssimo nisso na prática, né? E eu deixo a frase aqui para completar o lado do desapego em um mundo com a hipergamia estralando, pessoal, a única opção é o desapego, rapaziada. Então, isso é importantíssimo você criar todos esses mecanismos de desapego para você viver na sociedade hoje em dia, para você minimizar os danos que você teria nos relacionamentos para aqueles que querem estar no jogo. Então, todos esses itens que eu deixei aqui são itens que você tem que praticar no dia a dia para você não ser um gadão, para você não ser um lado do seu beta, você vai querer mesmo entrar em relacionamento, vai querer meter o louco, vai querer ter filho. Então, isso é importantíssimo para a gente desapegar desses pensamentos que o nosso corpo é feito para agir, para a gente criar essa resistência contra as atitudes biológicas que a gente tem e que a sociedade às vezes impõe, né? Então, você praticando isso vai te proteger de muita coisa, pessoal, pode ter certeza. Pratique isso no dia a dia, pratique todas as coisas que a gente tratou nesse vídeo, que vai ajudar muito, muito mesmo no seu dia a dia a viver mesmo desapegado das mulheres, né? Desapegado do jogo, você não vai entrar no jogo, você vai ficar na sua. Então, você vai cultivando todos esses itens que eu deixei aqui. E isso vai te deixar um cara muito forte mentalmente e emocionalmente. Então, eu vou deixar todas essas dicas aqui para você. Se vocês gostaram do vídeo, comente aí se tem mais algumas dicas que para praticar esse desapego, para deixar para a galera dos comentários, para fortalecer a comunidade aqui, para a gente passar as melhores dicas para viver nos dias atuais para aquelas pessoas que querem estar no jogo, né? Então eu vou ficar aqui com esse vídeo, pessoal, tratando primeiramente nos atos de controle de danos, o desapego. Nos próximos vídeos a gente vai tratar os outros itens para a gente criar mesmo essa resistência e ajudar a gente a viver no mundo atual, né? Então fica com o vídeo aí, até mais. Um abraço.